Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malahi Ben Israel. Estamos aqui na manhã desse que é o sexto dia da semana, o último dia da semana, hoje dia de nos prepararmos para o recebimento do Shabat. Hoje faremos a leitura das duas últimas aliot da Parashá que estamos estudando, que é as duas últimas porções da Parashá do livro de Vaikra, livro de Levítico. Então, vamos encerrar aqui a leitura do terceiro livro e já no próximo Shabat nós estaremos na outra semana já estudando o quarto livro, que é o livro de Bamidbar, Números. Então vamos à leitura de hoje para encerrarmos as 7 aliot da leitura da Parashá Behar Behukotai, que é a 32ª e 33ª porção. Eu quero aqui deixar o nosso bom dia, Boker Tov, a todos os amigos internautas, a toda a nossa comunidade Anusim Brasil. Sejam todos bem-vindos, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal. E a você, hoje nós estamos no dia 9, ou melhor, dia 8, né? Dia 8 de maio e dia 21 de Iyar. A você que hoje está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, parabéns e votos de muitas felicidades. Então, a leitura de hoje, encerrando o livro de Vaikra, está em Levítico, capítulo 27, do verso 1 até o passuque 34. É isso, passuque 34. Vamos então à leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hami, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E falou, e o Eterno falou a Moshe: fala aos filhos de Israel, quando alguém fizer uma promessa para oferecer preço de almas ao Eterno, a tua avaliação será a seguinte em ciclos de prata. E se for pobre e não puder pagar a avaliação, será levado à presença do sacerdote e o avaliará segundo suas posses. E se tratar de um animal oferecido em sacrifício a Deus, qualquer parte dele será considerada santidade. Não o mudará nem o trocará, o bom por um mal, ou o mal por um bom. Se o fizer, os dois animais serão considerados santidades. E se tratar de animal impuro, daqueles que não se oferecem sacrifício para Deus, ele será levado à presença do sacerdote, que o avaliará e se pagará conforme a avaliação. Se o doador quiser remir o animal, acrescentará a quinta parte sobre a avaliação, e quando alguém quiser consagrar a sua casa para ser santidade ao Eterno, o sacerdote a avaliará, seja ela boa ou má, e se pagará conforme essa avaliação. E se aquele que a consagrar quiser remi-la, terá que acrescentar a quinta parte sobre o seu valor, e ela será sua. E se alguém consagrar uma parte do campo que possui a Deus, a avaliação desse campo será proporcional à quantidade de sementes necessária para semeá-lo. Cada homer será avaliado em 50 ciclos de prata. Se consagrar o campo logo após o ano do jubileu,
A avaliação será integral e, se for após o ano do e será proporcional aos anos que faltarem até o próximo jubileu. E se aquele que consagrou quiser remir o campo, acrescentará a quinta parte do preço avaliado e ficará com ele. Se não remir o campo e este for vendido a outro homem, não poderá mais ser remido. E quando o campo sair livre do jubileu, ele será santidade a Deus, será consagrado aos sacerdotes, passando a pertencer a eles. Se o campo não for de herança, mas sim comprado, e quiser consagrar a Deus, o sacerdote o avaliará proporcionalmente ao tempo até o ano do jubileu, e a avaliação será paga naquele dia, como santidade ao Eterno. No ano do jubileu, este campo voltará ao dono original, aquele de quem o consagrador comprou. E toda a sua avaliação será feita à base do ciclo de santidade, valendo cada 20 gerás. Mas o primeiro do primogênito do animal, que já pertence ao Eterno, ninguém o consagrará para fazer outro sacrifício, pois seja boi ou cordeiro, pertence ao Eterno. E se consagrar um animal impuro, o remirá conforme a avaliação, acrescentando a quinta parte. E se não for remido, será vendido conforme sua avaliação. Toda consagração que uma pessoa fizer a Deus, prometida aos sacerdotes, e de tudo o que lhe pertencer, seja homem ou animal, ou campo, não poderá ser vendida nem remida. Será considerada a santidade das santidades ao Eterno. Não será feita consagração para resgatar uma pessoa condenada à morte. A pessoa será executada. Todo o dízimo da terra, da semente da terra, do fruto da árvore, será consumido diante de Deus, e santidade perante o Eterno. Se a pessoa quiser remir o dízimo, acrescentar-lhe-á a quinta parte. E todo o dízimo do gado e do rebanho, todo o 10º elemento que passar sobre a vara marcadora, será santidade ao Eterno. Não se escolherá entre o bom e o mau, e não o trocará. E se o trocar, ambos serão santidades, não se poderá remi-los. Esses são os preceitos que ordenou o Eterno para os filhos de Israel no monte Sinai. Amém. E assim nós concluímos a leitura do livro de Vaikra, e ao concluirmos um livro de nossa bendita Torá, a leitura, nós, por costume, vamos proclamar aqui. Você pode repetir: Hazak, Hazak, Venite Hazek. Novamente: Hazak, Hazak, Venite Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Amém. E assim, então, concluímos, a leitura, Baruch Hashem, do terceiro livro de nossa bendita Torá, deste ano judaico 5786. Vamos continuar ainda no Shabat. Nós vamos ter o estudo da Parashá Emor, vamos seguir ainda, e só no próximo Shabat, na verdade, já a partir do primeiro dia, nós já iniciamos então a Parashá do livro de Bamidbar,
Bamidbar, que é a primeira Parashá, que também leva o nome do livro, que é Parashá Bamidbar. Então, a partir do primeiro dia da semana, já iniciando o quarto livro de nossa bendita Torá. E nós agradecemos a Hashem, nosso Deus, por tudo, né? Quanto nós alcançamos do Eterno no conhecimento, no aprendizado, né? Para a nossa vida, deste alimento, né? Maravilhoso que é a Torá. Nós agradecemos a Ele por termos concluído o livro de Vaikra. E assim, concluímos a leitura, falando com respeito ao assunto que começamos lá na primeira aliá, falando com respeito a nossa relação com Hashem por meio da obediência, né? E da obediência do descanso da terra, do ano sabático, e finalizamos aqui e entendemos por meio da Torá, e como já temos mencionado, que Deus, que o Eterno, é nosso sócio, é o nosso sócio, né? Já que tudo que possuímos, na verdade, tudo que nós temos, vem do Eterno, nada mais justo, né? Como diz nossos sábios, nada mais justo, então, que você lhe retribua praticando caridade, ou seja, entregando o macer de seus bens, né, ao templo e aos que administram, como era na época o templo, hoje a sinagoga, né? Então, saiba que não existem coincidência. É uma coisa que nós não cremos, em coincidências. Nós cremos que tudo é providência divina e, portanto, tudo contribui para o bem. Então, devemos aceitar as escolhas que Deus faz e cumprir os seus mandamentos sem questionar, né? Não precisamos ficar questionando, não manifestar um ato de rebeldia. Ele é bom, o Eterno é bom e quer que nós venhamos nos evoluir espiritualmente, e de modo que tudo ficará perfeito, uma vida de fato de bênçãos, né? Então é o que nós aprendemos por meio da Torá, que nós falamos. Devemos sempre fazer a nossa parte. Deus fará a parte mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que cumprir o mandamento, mesmo que tenhamos que tirar algo que é nosso entre aspas, né? Porque nada é nosso, não temos nada. Então, apenas administramos o que Deus nos permitiu até aqui e venha nos permitir. Nós apenas administramos. Então, temos também ser sábios, né? Na administração de nossas posses, dos nossos bens, não querendo ficar com aquilo que não é nosso, não pode. Nós não podemos ficar com algo que não nos pertence.
Então, Deus permite que ficamos com 90%, Baruch Hashem. Agora temos que ter cuidado, temos que saber administrar esses 90%, isso não tenha dúvida, né? Tem que ter controle das finanças, e se a gente controla as finanças, vai viver muito bem com esses 90%. Só não podemos ficar com o que não é nosso. O mandamento não mudou. Muitas pessoas falam que o dízimo, que o macer não precisa se entregar dízimo, porque não sei o que. Então cada um tem as suas explicações. Mas o fato é que o livro da lei, que é o livro de Vaikra, que é o livro da lei, termina falando do macer. Então, embora você possa entender aqui, de acordo com o que nós lemos, se a pessoa quiser remir o dízimo, ou melhor, todo o dízimo da terra, da semente da terra, do fruto da árvore, será consumido diante de Deus. Então, todo o dízimo do fruto da terra. Então, na época era relacionado ao agricultor, ao agropecuarista, como nós falamos. E hoje o fruto que nós colhemos é o do nosso trabalho. Deus abre as portas, a gente trabalha, ou como um empreendedor voluntário, ou mesmo como um empregado, né? Então, mesmo que sejamos um empreendedor do nosso negócio, né? Individual, como se diz, empreendedor individual, ou mesmo trabalhando empregado. O fato é que nós, de uma forma ou de outra, temos que retirar esse macer. Então, como nós já estudamos, a Torá fala do macer que era do templo e o macer que era também separado para as festas. Este era o que o judeu comia, porque ele separava para poder ir para as festas. Então, chegava nas festas, ele comia aquele macer. Mas ele não podia comer o macer que era do sacerdote, porque daí ele estava deixando o sacerdote numa situação complicada. Certo, pessoal? Então, o dízimo do gado, do rebanho, o dízimo do elemento que passar sobre a vara marcadora será santidade ao Eterno. Então, o dízimo é sagrado, né? O dízimo é sagrado. E nós não podemos ficar, não podemos reter. Não pertence a nós, tá bom? E se você envia a sua contribuição, o seu macer, você vai ser recompensado. Deus vai abençoar a sua vida. Nada vai faltar, você não vai perecer. Pelo contrário, vai prosperar. Porque a obediência faz com que venhamos a prosperar. A desobediência é que leva às tragédias. Ninguém quer sofrer tragédias. Nós queremos que Deus nos abençoe, né? A gente pede, Eterno, envia a tua bênção, envia a cura, envia isso, envia a tua bênção, a tua proteção. Deus faz. Agora, e a nossa parte? Na nossa parte nós também temos que fazer, não do nosso jeito, não é eu tirar o que eu acho. Eu vou dar o que eu acho. Eu acho que eu vou dar só isso aqui. Se você for dar o macer, enviar o macer, e mesmo aos que são membros da comunidade sabem disso, que o macer não é 9%, ou 8%, ou 5%. Macer, a palavra macer significa 10, é dízimo, é 10, é a 10ª parte. Então não é a 8ª, não é a 9ª, não é daquilo que nós ganhamos. Se ganhamos um salário mínimo, tiramos o macer de um salário. Se ganhamos o valor de 10 salário mínimo,
Baruch Hashem, que a pessoa vai ter uma vida bem melhor, e ele vai entregar um macer de 10 salários mínimos. Agora, o que não pode é eu querer dar o que eu acho. Ah, não, eu ganho 10 salários mínimos. Agora eu vou fazer a conta aqui. Ah, mas vamos fazer uma conta aqui. Eu ganho 10 salários. O salário acho que está 1.640. Acho que é isso. Tá. Vezes 10. 1.640 vezes 10. Então a pessoa ganha 16.400. Então quanto que é o macer? 10% é 1.640 o macer. Aí a pessoa, ah não, mas eu não vou entregar isso. Eu vou entregar só a metade. Eu vou dar só 5%. Aí é você que está querendo fazer a lei. Você está mudando a lei. Você está mudando a lei de Deus. Aí não pode, né? Não podemos ficar com 5%, porque não é nosso. Que o macer é 10%. E não nos pertence. É isso que nós temos que ter consciência. Então, se ganha um salário, o valor é R$164, é 164. Tem uns quebrados, é com os quebrados também. Se você ganha 2, é 2 salários, é 10% de 2 salários, e assim sucessivamente, né? Agora, dessa forma você também está ajudando a comunidade, a sinagoga, e você também, a gente sabe, tem o benefício, né? Porque a gente tem a transmissão, tudo isso ajuda. Então, se você está sendo beneficiado, faça uma caridade, uma tzedakah, ou mesmo envie o seu macer, e isso com certeza vai ajudar a manter a nossa comunidade, tá bom? Então, a nova chave, como nós já mencionamos, né? Agora já não é mais a Nusim Brasil Criciúma, a nova chave do Pix, lembrando mais uma vez, é 48 999 23 1358, é uma conta hoje exclusiva da Nusim Brasil, e com o CNPJ que já vai aparecer ali quando você fizer o envio. Tá bom, pessoal? Um ótimo dia a todos, um dia de preparação, né? Que Deus abençoe os seus preparativos e o Shabat, e permitindo Hashem, então vamos nos encontrar no serviço às 19 horas, com o serviço de Kabbalah de Shabbat, e pela manhã o serviço de Shaharit. A todos um ótimo dia, que Hashem vos abençoe e vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia, Shabbat Shalom a todos. Shalom.